Os anos 90. Os amados anos 90. A década de lançamento do telescópio Hubble, a Guerra do Golfo, a dissolução da União Soviética, a morte da Princesa de Gales, a renúncia da Dama de Ferro britânica. É extremamente difícil falar sobre tudo isso. Afinal, acontece muita coisa ao redor do globo em 10 anos. Mesmo que para você, como indivíduo, não pareça ser tanto tempo assim. De qualquer forma, a década de 90 passou há pouco, deixando saudades e todos os tipos de sentimentos possíveis, desde a mídia pop em geral para até acontecimentos políticos e sociais. Sendo assim, hoje vamos bater um bom papo sobre a tal década no que diz respeito ao mundo dos animes, ou melhor, a indústria de animação japonesa. Hoje, a animação japonesa é algo bem presente no mundo como um todo, transpassando as barreiras de sua nação. As produções animadas feitas em solo nipônico são uma das muitas opções de entretenimento audiovisual no mundo, sendo consideravelmente popular na gigantesca maioria de continentes e seus países, incluindo aqui nas Américas. Entretanto, nem sempre foi assim. Em boa parte do século XX, os animes foram um produto bem fechado e, pelo menos quando levamos em consideração a questão da popularidade, até antes dos anos 90, as animações eram produzidas especificamente ou com foco mercadológico de serem vendidas apenas no Japão. Explicando mais além, embora algumas animações japonesas fossem televisadas na Europa ou nos Estados Unidos, como Astro Boy, por exemplo, elas eram secundárias a todos os outros conteúdos cartoonizados da grade de exibição, se tratando de poucos animes, e alguns alcançavam pouca audiência, especialmente nas décadas de 60 e 70. A partir dos anos 80, as coisas começaram a mudar, mas a curva ainda era lenta e o resultado dessa mudança só foi visto de fato na década posterior. Por senso comum, a maioria das pessoas consideram Akira como o grande contribuinte para esta curva, e com razão. Mesmo que ele não tenha sido o único envolvido, houve também contribuições dos desenhos do estúdio Ghibli e alguns outros como Dragon Ball, por exemplo. Ele foi de longe o mais importante, sendo considerado até os tempos atuais como um clássico da animação. Sua aceitação, tanto crítica como comercial, abriu os mercados do Ocidente para os produtos e estúdios da Terra do Sol Nascente. Com a chegada da década de 90, os animes atingem o mercado mainstream, ou mercado popular, como queira, dando início à geração que gosto de chamar de a Era de Ouro da animação japonesa. A razão por trás desse meu termo vem dos quadrinhos americanos, que possuíam uma era descrita por esse nome, onde, entre as décadas de 30 e 50, as histórias em quadrinhos modernas começaram a ser publicadas rapidamente e deram um grande salto de popularidade, também consolidando um arquétipo do super-herói, o que reflete até hoje em como eles são, independente de editoras e afins. Os anos 90 no mundo dos animes foram marcados por motivos semelhantes, o que justifica minhas palavras até aqui. Através dessa década, a popularidade das produções japonesas subiram aceleradamente no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, Brasil e outras regiões da América Latina. Além disso, diversos arquétipos foram estipulados na indústria, tais como a Fórmula Jump ou a doutrina da revista Weekly Shonen Jump. O senso cômico japonês passou a ser introduzido mais frequentemente em suas obras, como Slayers e Tenshin Muyo. Padrões mais ortodoxos do gênero mecha
como Mobile Fighter G Gundam e Tenku no Scaflón, uma maior demanda em relação às obras do gênero esportivo, uma produção maior de obras com temática medieval, entre outros. Além das muitas mudanças e padrões definidos por essa década dourada nos animes japoneses, também há de se considerar a mudança mercadológica como um negócio, ou seja, além do puro entretenimento. O grande lance é que, após essa entrada popular no mercado ocidental, as produtoras e semelhantes viram uma oportunidade de produção visando o lucro no ocidente, que, por sua vez, gerou uma popularidade na criação de obras animadas lançadas através do formato OVA, sigla original para Original Video Animation, utilizando mídias da época como o VHS e que é hoje muito famosa, juntamente com suas vertentes OAD e a ONA, Original Animation DVD e Original Net Animation. Aliás, graças à aceitação televisiva ocidental quanto a animes e também as vendas nesse formato, o mercado de animação ficou cada vez mais inserido dentro dos conteúdos em massa. Em outras palavras, os estúdios começaram cada vez mais a produzir todo tipo de ideia a ritmo acelerado, contendo todo tipo de gênero e tonalidade. Isso significa que os estúdios começaram a produzir diversos conteúdos à moda louca, uma vez que eles possuíam ainda mais público e opções no mercado, o que gerou algumas animações bem diferentes. E eu vou lhes apresentar alguns exemplos. Que tal Dragon League, animação de TV de 39 episódios sobre futebol medieval? Não, você não está escutando errado. Eu estou falando de futebol, fantasia, dragões e shounen. Acho que agora você deve estar entendendo sobre o que eu citei acima, mas relaxa que tem muito mais. Além do nosso bom e velho futebol, o Japão também animou coisas como adaptações dos personagens Zorro e Robin Hood, Kaiketsu Zorro e Robin Hood no Daibouken, além de um anime que conta a história de um jogo não digital de lutas com robôs de metal, Red Baron, e até mesmo uma obra animada sobre New Wrestling, Metal Fighter Miku, que consiste num novo tipo de espetáculo de luta profissional, só que com armaduras e afins. Desnecessário dizer que essas animações dificilmente passavam para o mercado ocidental, se restringindo apenas à transmissão japonesa. Porém, olhando para esses animes hoje, embora seja cômico a uma primeira vista, demonstra na verdade o quão interligada e preocupada a indústria de animação japonesa estava, tanto com o mercado daqui, quanto com o seu estouro de popularidade, pois no decorrer desses 10 anos da década, os estúdios e produtoras experimentaram diversos tipos de possibilidade quanto às produções audiovisuais, tendo em mente o crescimento do nicho como foco. Se você parar para pensar, se o ideal das empresas não fosse o experimento, talvez nunca tivéssemos obras incríveis como Cowboy Bebop ou Neon Genesis Evangelion, que compartilham dessa espécie de ousadia quanto à ideia. E se você está curioso ou nunca experimentou algum anime dos anos 90, aqui vão algumas recomendações. Dragon Ball Z, certo? Talvez eu esteja trapaceando um pouco na lista, já que Dragon Ball Z tecnicamente começou a ser exibido em 1989, mas dê um perdão poético para isso e leve em consideração que a gigantesca maior parte dos episódios foram ao ar no começo da década de 90. Dragon Ball Z foi um grande marco, seja em seu produto original como mangá, ou sua adaptação com a letra Z como estilização de uma nova série. Diferente das animações clássicas, a sequência foi muito mais impactante, ganhando reconhecimento no mundo inteiro, além de solidificar toda a demografia shounen, aderindo a estéticas que são ousadas até os dias de hoje, especialmente em sua revista de publicação. A saga Z foi um gigantesco sucesso mundial, lançando também o estúdio Toei Animation como um instantâneo monstro da indústria. Bishoujo Senshi Sailor Moon. Esse é aquele anime que você assistia, mas tinha vergonha de falar na escola. Mesmo não sendo tão importante quanto Dragon Ball, ainda teve o seu nome sacramentado na década de 90. Acho que não preciso me aprofundar muito nessa questão, mas Sailor Moon popularizou, se tratando de um dos pioneiros, o padrão de produções sobre garotas mágicas, o que também contribuiu especificamente para a demografia shoujo. Além do mais, o sucesso comercial de tal obra foi grande, tornando Usagi e suas amigas populares no mundo afora. Sem maiores delongas,
seguem algumas menções honrosas, como Sakura Card Captors e Miracle Girls e Akazuki Cha-Cha. Neon Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion entra nessa lista representando todo o gênero mecha, até porque foi a maior obra desse modelo nos anos 90 e talvez desde sempre, adicionando demência, drama psicológico, um tom apocalíptico e até controverso. Evangelion foi um dos maiores sucessos de sua década, alcançando aclamação crítica e comercial similar à de Dragon Ball, além de tornar a Gainax um dos estúdios mais queridos e ricos dessa época. Ghost in the Shell. Esse é o único filme que vou citar nessa lista, mas você provavelmente sabe o porquê. Ghost in the Shell é de longe uma das animações japonesas mais influentes já feitas, indo além dos anos 90 e, claro, tendo sido um dos best-sellers da época, através de sua abordagem filosófica e intelectual, assim como sua animação majestosa, quanto à ambientação, cenas e direção. Kokaku Kidoutai é facilmente o conteúdo mais cult dessa lista, mas não menos importante, uma vez que esse longa-metragem foi de suma relevância para a indústria da época. Cowboy Bebop. E chegamos ao último item das minhas recomendações, Cowboy Bebop. Quase que fechando a década com chave de ouro, Bebop foi o último grande acerto do Japão, sendo transmitido no finalzinho dos anos 90 e se tornando um sucesso, especialmente no ocidente. Diferente do que muitas pessoas sabem, Spike e sua turma não tiveram uma aceitação muito boa no solo japonês, mas em solo americano, em outras palavras, Cowboy Bebop foi gigante e uma das maiores influências quanto a anime na região. O que faz sentido se você parar para pensar que é um anime bem mais ocidentalizado que a maioria. De qualquer forma, com posse de seu elenco soberbo, ambientação cativante e um formato episódico interessantíssimo, o Cowboy Espacial até hoje é visto como referência e como grande contribuinte para o sucesso dos animes da década de 90. Principalmente no ocidente. Eu poderia aqui ficar o dia todo nessa lista, mas seria muito cansativo. Então, vou listar rapidamente alguns animes dos anos 90 e início dos anos 2000 que são maravilhosos. Trigun, Serial Experiments Lain, Slayers, Tenshimuyo, Detective Conan, Shoujo Kakumei Utena, Kenpu Deiki Berserk, Kyuki Tsuhime Miyu, Nightwalker, Mayonaka no Tantei, Majutsushi Orphan e Kareshi Kanojo no Jijou. E é claro, não podemos esquecer dos clássicos One Piece e Hunter x Hunter. Como tudo nessa vida, a arte também muda. Os animes japoneses passaram por mudanças estéticas significativas ao longo de sua história, refletindo obviamente os avanços da tecnologia, as mudanças nas tendências artísticas e a influência de cada época. No início, os animes se inspiravam nos estilos de artes e mangá tradicionais japoneses. Tinham lá suas limitações tecnológicas e as animações eram caracterizadas por designs simples, paletas de cores mínimas e planos de fundos estáticos. Por exemplo, Astro Boy, de 1963. Com o passar dos anos, a gente começou a ver mudanças mais significativas nas estéticas dos animes, a introdução de novas técnicas de animação e o aumento dos orçamentos de produção permitiram visuais mais detalhados e dinâmicos. Os desenhos dos personagens ganharam mais estilos, com linhas mais bem definidas, traços um pouco mais exagerados e cores mais vibrantes. Os anos 80 trouxeram bastante coisas nesse sentido, incluindo nosso querido Dragon Ball, de 1986. A década seguinte trouxe ainda mais avanços na tecnologia, e os anos 90 deram uma ênfase melhor na narrativa e na profundidade temática. Os animes dessa época exibiam diversos estilos de arte, designs mais coloridos e caprichosos, como em Sailor Moon, e até mesmo estéticas mais cyberpunk, como a gente vê em Akira. As expressões dos personagens também melhoraram, e novas experimentações foram feitas também nessa década. Com o passar do tempo e mais avanços tecnológicos, tivemos a inclusão de imagens geradas por computador, o CGI, e os animes incorporaram técnicas digitais ao lado das tradicionais animações desenhadas à mão. Isso trouxe bons resultados também. Esses avanços tiveram muito sucesso, por exemplo, no uso do CGI para mecha e em sequências de ação,
como a gente vê em Full Metal Alchemist de 2003. E essa mistura de estilos de animação digital e tradicional acabou se tornando uma característica definidora, o estilo artístico dos anos 90. Como já havia dito antes, a estética dos animes, especialmente na década de 90, apresenta estilos de arte distintos, caracterizado por animações detalhadas e desenhadas à mão, cores vibrantes e designs de personagens expressivos. Esse estilo traz essa sensação gostosa de nostalgia e se destaca em contraste com as técnicas mais modernas de animação digital. Ele também serve como um lembrete do artesanato e da arte inerente aos métodos tradicionais de animação e a combinação de suas principais características para o fato de que a estética dessa década perdura até hoje em nossos corações. O estilo artístico de Perfect Blue, 1997, por exemplo, reflete essas características únicas dos anos 90. Esse é um filme que combina designs de personagens realistas, imagens psicológicas, uma paleta de cores sutil, arte de fundo detalhada e técnicas de animação muito habilidosas. Mas tivemos animes como Neon Genesis Evangelion, por exemplo, que trouxeram bastante profundidade narrativa ao nosso sentimento de pertencimento, depressão ou até mesmo temas familiares. Essa diversidade permitiu um apelo mais amplo ao público e atendeu diferentes interesses e preferências. Um outro exemplo legal é Sakura Card Captor, de 1998. Esse é um anime que oferece uma visão bem legal sobre garotas, combinando elementos de aventura, romance e poderes sobrenaturais. Ele destaca bem a diversidade exploradas durante a era dos animes dos anos 90. Os animes dos anos 90 desempenharam um papel significativo na globalização e disseminação da cultura pop japonesa. Eles contribuíram para o surgimento do fandom de animes em todo o mundo e se tornaram um fenômeno cultural. A estética retrô desses animes é o reflexo de toda a paixão que temos por essa época até hoje. Essa foi uma época de ouro na produção de animes. Os traços e até mesmo suas imperfeições trazem um conforto tão gostoso que poucos animes atuais conseguem replicar. E, novamente, a arte muda. Nada é para sempre, mas algumas coisas certamente ficam mais tempo nas nossas memórias e em nossos corações. Não seria diferente com os animes. Uma longa caminhada de 10 anos que com certeza valeu a pena para o mercado japonês e também para nós. Acho que essa frase diz tudo. Nos dias em que vivemos hoje, devemos agradecer fortemente a década de 90, pois muitos de nós não seríamos amantes da animação japonesa se não fosse esse decênio que abriu as portas dos animes para o mundo todo. Se ontem o mundo viveu a Era de Ouro, hoje vivemos a Era de Prata, graças a seu antecessor, e podemos facilmente ver que essa indústria gigante hoje alcança todo o globo. Poderia ter sido apenas um nicho que ficaria quase exclusivo ao Japão. Claro, isso não aconteceu, e hoje existem diversas formas de se ver animes japoneses, independentemente de onde você mora. Essa é a minha pequena forma de homenagear os anos 90 da indústria, que tanto amo, e ainda poder passar um pouco de conhecimento e conceitualização histórica para vocês. Espero que eu tenha tido sucesso nisso. Obrigado por assistir, e não esquece de se inscrever e deixar o like, pois você ajuda o meu trabalho. Falou, até a próxima!